Avivamentos Parte 3. O surgimento do pentecostalismo. Como já falamos em aula anterior, autores de origem pentecostal se referem ao surgimento do pentecostalismo como o terceiro grande avivamento, mas nos referimos a ele como um fenômeno distinto e específico no campo da história das religiões. Os fenômenos religiosos estáticos. A existência de fenômenos estáticos é constatada em várias religiões mundo afora e já foi estudada sobre vários prismas, incluindo o prisma antropológico. Pode ser observada em religiões do espectro cristão, como em algumas heresias do medievo, como policianismo e bogomilismo, em manifestações místicas cristãs, como várias formas de quietismo católico e quaker, mas também em religiões de matrizes distintas, como o xamanismo eurasiático, o voodoo haitiano e cultos de populações nativas da América. Algumas características são comuns a muitas religiões com manifestações estáticas, que incluem a existência de transes, visões, às vezes a perda do controle motor e a ausência de dor. Durante esses transes, o fiel passa por uma experiência de caráter espiritual e se comunica com outros espíritos, por vezes sendo possuído por eles, ou mesmo, como no caso do xamanismo, controlando espíritos específicos. Este contato com o mundo espiritual concede alguns poderes, como de efetuar curas e por vezes a fala de línguas desconhecidas pelo praticante, chamada de glossolalia. O surgimento do pentecostalismo. O surgimento do pentecostalismo é um fenômeno especificamente norte-americano, da transição do século XIX para o XX. Por mais que seu fundador oficial seja William Seymour e o seu marco de fundação seja o avivamento da Rua Azusa, é necessário se recuar algumas décadas e levar em consideração as figuras de Frank Sandford e Charles Parham, que foram seus antecessores e abriram caminho para o mesmo. Características do pentecostalismo. Doutrinária e teologicamente, a principal diferença entre o pentecostalismo e o protestantismo é que os pentecostais advogam a existência de uma experiência religiosa posterior à conversão do fiel, o chamado batismo no Espírito Santo, que traria um poder espiritual distinto ao experimentado anteriormente, como o de efetuar milagres e curas, que usualmente seria acompanhado de manifestações estáticas, como a obtenção da capacidade de falar línguas. Não outras linguagens humanas, mas uma língua especial, de caráter divino, a língua dos anjos, fenômeno também chamado de glossolalia. Por tal razão, o grau de aceitação do pentecostalismo entre as diversas denominações protestantes é muito variado, indo da aceitação e mesmo incorporação de algumas de suas práticas por alguns grupos, até a completa rejeição dos mesmos e sua caracterização como heresia. Frank Sandford. Sandford, nascido em 1862 e morto em 1948, era proveniente de uma igreja batista. Por volta de 1896, fundou uma seita apocalíptica chamada de Siloam e depois The Kingdom. Nesse ano, fundou uma escola bíblica, na qual ensinava doutrinas relacionadas a uma ação diferente do Espírito Santo, que incluía a cura divina. Consta que Sandford era um líder autocrático, autoritário e controlador. Chegou a se identificar com os nomes bíblicos de Elias por volta de 1901 e Davi em 1902. Segundo ele fora sucessivamente as duas testemunhas mencionadas no capítulo 11 do livro do Apocalipse. Sandford advogava a ideia racista do British Israelism, segundo o qual as supostas 10 tribos perdidas de Israel teriam emigrado para a Inglaterra, originando os ingleses e, consequentemente, os norte-americanos. Uma ideia que derivava, em última instância, do ideal norte-americano de destino manifesto, uma escolha divina de Deus dos anglo-saxões. Os desmandos de Sandford em sua seita resultaram na morte de um fiel, razão pela qual ele foi condenado em 1911 a 10 anos de prisão por homicídio. Sua seita, no entanto, perdurou até 1998. Charles Fox Parham. Parham, nascido em 1873 e morto em 1929, cresceu na igreja metodista, mas teve envolvimento com grupos quakers. Atuou como ministro suplente não ordenado até 1895 na igreja metodista, após o que criou um ministério itinerante. Em 1900, criou em Topeka um colégio bíblico que chamou de Bethel Bible School,
e que foi inspirado na escola bíblica fundada 4 anos antes por Sandford. Dessa época também, Parham foi influenciado por muitas ideias de Sandford. Ele coletaria evidências sobre fenômenos estáticos ocorridos na seita do anterior, particularmente no campo do falar em línguas estranhas, e procuraria diferenciar o que era xenolalia, falar idiomas diferentes do nativo, e glossolalia, o falar em línguas estranhas místicas dos anjos. Foi Parham o primeiro a identificar e advogar o falar em línguas como uma evidência bíblica do batismo no Espírito Santo, ainda que se focasse mais na xenolalia. Parham também se envolveu nas polêmicas do British Israelism e seria notório por práticas racistas, como impedir que negros assistissem às aulas em sua escola dentro da sala juntamente com os brancos. Em 1907 ele foi preso, acusado de ser homossexual, o que no período em questão era algo criminalizado. William Seymour. Por fim, chegamos ao personagem que pode ser considerado o fundador oficial do pentecostalismo, William Seymour, nascido em 1870 e morto em 1922. Diferentemente de Sandford e Parham, Seymour possui um perfil mais passivo de identificação como líder espiritual. Seymour sofrera preconceito racial por toda sua vida. Sua família descendia de ex-escravos. Seu background religioso era bastante diversificado, tendo passado pela Igreja Católica Romana, Batista, Metodista, na qual experimentou sua experiência de conversão e novo nascimento e, finalmente, entrou para o movimento Holiness. Em 1905, Seymour procurou estudar na Escola Bíblica de Parham. Ali ele associou especificamente o batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção à glossolalia e não à xenolalia. Entre 1906 a 1909, Seymour foi líder na Igreja Metodista Episcopal Afro-Americana em Los Angeles, localizada na Rua Azusa, liderando um movimento que foi chamado de um novo avivamento entre seus praticantes e que seria conhecido como o surgimento do pentecostalismo, com a fundação da igreja Apostolic Faith Gospel Mission. Em 1911, ocorreram dificuldades na congregação, conflitos e divisões, em parte influenciados por Parham, relativos tanto a questões raciais como relativos à discussão sobre santificação. Seymour viveu apenas até 1922, morrendo devido a um ataque cardíaco. O reavivamento da Rua Azusa. O movimento da Rua Azusa aconteceu em 1906, na Igreja Metodista Episcopal Afro-Americana, que seria renomeada para Apostolic Faith Mission. A congregação era um ambiente de variedade em todos os sentidos. Multiétnica, possuía em sua membresia fiéis de origem branca, negra, latina e asiática. Social e culturalmente, possuía pessoas de várias classes sociais, níveis de instrução e formação. Seus membros eram oriundos também de várias denominações, que adicionariam práticas e doutrinas distintivas ao pentecostalismo: Holiness, Batistas, Menonitas, Presterianos, Quakers. Os cultos na Rua Azusa eram frequentes e não programados ou espontâneos, de forma similar às primeiras práticas Quakers. O que mais chamou a atenção da sociedade ao redor, no entanto, foram as manifestações estáticas, entendidas pelos locais como manifestações do Espírito Santo, e que seriam consideradas um novo Pentecostes. A imprensa local as chamaria, no entanto, de fanatismo, loucura e estranha babel de línguas. Os contatos da igreja na Rua Azusa com Charles Parham logo seriam degradados. O ápice da atividade da congregação se deu até cerca de 1913. Posteriormente, por meio de iniciativas missionárias dos líderes locais, seriam fundadas outras igrejas, como a Church of God, a Assemblies of God, em 1914, que não deve ser confundida imediatamente com a Assembleia de Deus no Brasil, e a Pentecostal Church of God, em 1919.